O plano do Pentágono, anunciado na semana passada, de aumentar a produção de projéteis nos próximos 2 anos, marca um avanço no esforço de saciar a sede de armas da Ucrânia, mas iluminando melhor este poço fundo, escuro e cheio de animais estranhos. Na verdade, os americanos correm contra o tempo para restaurar seu estoque de prontidão de armas pesadas e tecnológicas atualmente em crise. A fabricação de munições do exército americano de Scranton parte de uma rede de instalações envolvidas na produção de projétil do tipo de artilharia 155mm do exército. É o marco zero para a corrida do governo Biden para acelerar o fornecimento de armas de que a Ucrânia precisa para que suas forças armadas vençam a guerra contra a Rússia. Mas o conflito revelou problemas profundos que os Estados Unidos devem superar para efetivamente fabricar as armas necessárias, não apenas para ajudar seus aliados, mas também para a autodefesa, caso surja um conflito com a Rússia, China ou outra grande potência. A cada ano, as agências federais recebem recursos do Congresso, conhecidos como recursos orçamentários. No ano fiscal de 2023, o Departamento de Defesa tinha 1,73 trilhão de dólares distribuído entre seus 6 subcomponentes. As agências gastam os recursos orçamentários disponíveis fazendo promessas financeiras chamadas obrigações. Na última quinta-feira, Biden solicitou um novo pacote de investimento no Pentágono para o próximo ano fiscal de 2024 em 842 bilhões de dólares, um aumento de 3,2% em relação ao ano fiscal de 2023, na casa de 815 bilhões de dólares, aprovados neste ano de 2023, de acordo com a proposta de orçamento divulgada pelo governo Biden, na quinta-feira, 9 de março. Apesar de ostentar o maior orçamento militar do mundo, mais de 815 bilhões de dólares por ano, e sua indústria de defesa mais sofisticada, os Estados Unidos, há muito, lutam para desenvolver e produzir com eficiência as armas que permitiram às forças americanas superar seus pares tecnologicamente. Esses dados assumem nova importância à medida que o conflito convencional retorna à Europa e Washington contempla a possibilidade de sua própria luta entre grandes potências, como China e Rússia. Mesmo que o apoio público às vastas somas de ajuda concedidas à Ucrânia se torne mais brando e divisivo, o conflito provocou uma conversa mais ampla sobre a necessidade de quebrar o que os líderes militares descrevem como a fragilidade da indústria de defesa dos Estados Unidos e criar novos meios para aumentar rapidamente a produção de armas em momentos de crise. Alguns observadores estão preocupados que o Pentágono não esteja fazendo o suficiente para reabastecer os bilhões de dólares em armamentos que deixaram os estoques americanos, críticas importantes principalmente dos republicanos. A pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais americano, CESAIS, mostra que a produção atual das fábricas americanas pode ser insuficiente para evitar o esgotamento dos estoques de itens-chave que os Estados Unidos estão fornecendo à Ucrânia. Mesmo com taxas de produção aceleradas, é provável que leve pelo menos vários anos para recuperar o estoque de mísseis antitanque Javelin, mísseis Terrar, Stinger e outros itens em demanda. Pesquisas anteriores feitas pelo Centro de Estudo ilustram um problema mais difundido. O ritmo lento da produção dos Estados Unidos significa que levaria até 15 anos em níveis de produção em tempos de paz e mais de 8 anos em tempos de guerra para substituir os estoques de grandes sistemas de armas, como mísseis guiados, aeronaves pilotadas e drones armados, se forem destruídos em batalha ou doados aliados. Analisar assuntos importantes de geopolítica e de defesa como este, o YouTube reduz o engajamento, diminui a receita e tira a possibilidade de vocês receberem notificações dos vídeos. Por isso, peço a sua contribuição com o nosso trabalho através de um Pix para canal.aramilitaroff@gmail.com. Um ano após a luta na Ucrânia, a ajuda militar americana atingiu impressionantes 30 bilhões de dólares, financiando tudo, desde óculos de visão noturna até blindados Abrams. Grande parte do armamento foi retirado dos estoques do Pentágono.
Outros sistemas devem ser produzidos em fábricas dentro dos Estados Unidos. Mas o esforço armamentista também incomodou as autoridades americanas e da Europa, esgotando os estoques militares das nações doadoras e revelando as lacunas em seu poder produtivo. Com as linhas de frente endureceram durante os meses gelados de inverno, a guerra terrestre tornou-se uma luta sangrenta e pesada de artilharia, com as forças ucranianas disparando uma média de 7.700 projéteis de artilharia por dia, de acordo com os militares ucranianos, superando em muito a produção dos Estados Unidos antes da guerra, na cadência de 14.000 munições de 155mm por mês. Nos primeiros 8 meses, após a invasão do presidente Putin, as forças ucranianas queimaram 13 anos de mísseis antiaéreos Stinger e 5 anos de mísseis Javelin, de acordo com a Raytheon, que produz ambas as armas. O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, previu que o aperto de munições pode exigir um aumento adicional nos gastos do Pentágono, encerrando potencialmente a era em que a munição funcionava como um pagador de contas militar, ou seja, uma parte do orçamento de defesa da qual as autoridades podem cortar para então financiar itens mais caros, como blindados ou aviões. A Rússia, com sua indústria de defesa sob severas sanções, tem um problema semelhante. De acordo com Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, a Ucrânia foi forçada a reduzir o ritmo dos ataques aéreos devido à diminuição dos estoques de munições importantes, incluindo os mísseis de cruzeiro Kalibr e KH-101. Produzir mísseis suficientes para um grande ataque, disse ele recentemente, agora leva até 2 meses. O problema não se limita às munições nem aos artigos fornecidos à Ucrânia. De acordo com Mark Cancel, um oficial aposentado da Marinha, o ritmo de produção nas fábricas dos Estados Unidos significa que levaria mais de 10 anos para substituir a frota americana de helicópteros, o H-60 Black Hawk, e quase 20 anos para substituir o estoque de mísseis Arara avançados de médio alcance. Levaria, no mínimo, 44 anos antes que o Pentágono pudesse substituir sua frota de porta-aviões. Na Europa, os problemas são igualmente graves. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou em fevereiro que o tempo de espera por armas de grande calibre mais do que triplicou, o que significa que os itens encomendados agora não serão entregues por mais de 2 anos. A própria análise do Pentágono sobre o setor de defesa americano revela uma indústria mal equipada para se igualar à proeza produtiva da Segunda Grande Guerra, quando as fábricas americanas produziram aviões e armas que impulsionaram os militares aliados à vitória sobre as potências do eixo. Seus problemas remontam em parte à consolidação que ocorreu após a Guerra Fria, quando os gastos militares caíram e o número de militares encolheu em 1/3. Em um mundo onde não se esperava nenhum grande conflito entre estados, o governo federal deu as boas-vindas a uma onda de fusões e aquisições que encolheu dramaticamente o setor. A certa altura, 1.000 empregos de defesa civil desapareceram todos os dias. Na década de 90, os Estados Unidos tinham 51 grandes empreiteiros aéreos e de defesa. Após a Guerra Fria, hoje são 5. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics e Northrop Grumman. O número de fabricantes de aviões caiu de 8 para 3. Enquanto isso, 90% dos mísseis agora vêm de 3 fontes. Autoridades observam que os atrasos na produção também se devem ao fato de que o equipamento militar hoje é inerentemente mais complicado de construir do que durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Ford podia produzir um avião por hora. Agora, o armamento geralmente requer semicondutores, chips, alta tecnologia e peças de dezenas ou centenas de instalações. O caça furtivo F-35 da Lockheed, por exemplo, contém 300.000 peças, provenientes de 1.700 fornecedores. O exército americano agora planeja aumentar sua capacidade mensal de produção de projéteis de 155mm de cerca de 14.000 agora para 30.000 nesta primavera e eventualmente para 90.000.
Os militares também estão gastando 80 milhões de dólares para colocar uma segunda fonte online para o motor de foguete do míssil Javelin, um componente-chave, e planeja dobrar a produção para cerca de 4 mil por ano, para que nos próximos 2 anos os Estados Unidos se sintam mais confortáveis com seus estoques e força ativa no Pentágono. Quer divulgar sua empresa aqui no Área Militar? É muito fácil. Envie-nos uma mensagem para contato@areamilitaroff.com que responderemos rapidamente.